Fala galera, W Sudário para mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre teoria dos conjuntos. Que de teoria não tem nada, mas isso é um assunto um pouco mais para frente, tá? Então, primeiramente, o que seria, né, um conjunto, né? O conjunto nada mais é do que uma reunião de objetos. Então você pega um monte de coisas, números, cadeiras, pessoas e reúne essas coisas em um conjunto, tá? O mais difícil e o que realmente a gente precisa destacar é como é que você representa esses conjuntos, tá? Então, na verdade, assim, como é que você representa esse conjunto? Tem várias formas dessa representação que a gente vai ver a seguir. Mas, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que um conjunto é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, o conjunto A. Então, o conjunto A, ele terá como elementos, e aí eu vou dar um exemplo aqui, tá? 3, 4, 5 e 6. Então, você tem aqui o nome do conjunto, conjunto A, e cada númerozinho desse é um elemento do conjunto A. Então, os conjuntos são sempre representados por letras maiúsculas e cada um desses objetos que você colocou dentro do seu conjunto é chamado de elemento, ok? Bem, a representação de um conjunto, na verdade, você tem três formas básicas de representar um conjunto. A primeira delas é chamada de forma tabular, que foi essa que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Você tem o nome do conjunto, letra maiúscula, A, e aqui dentro você coloca entre chaves os elementos. Então, 3, 4, 5 e o 6. Essa é a forma mais simples, que é a forma tabular. Diagrama é a segunda forma. Bem, diagrama nada mais é do que vem de desenho, né, de figura. Então, a representação por diagrama é uma representação em que você coloca uma representação fechada, coloca o nome do conjunto aqui fora, conjunto A, e aqui dentro você coloca os elementos distribuídos, o 3, o 4, o 5 e o 6, como se eles fossem pontinhos dentro desse conjunto, perfeito? Então, essa é a forma por diagrama. Agora, talvez a forma um pouco mais complicadinha e que vai aparecer muito para a gente mais adiante é a representação por meio de uma propriedade. O que significa isso? Você precisa falar alguma coisa sobre estes números, então você precisa me dar propriedades, características do 3, 4, 5, 6, que não deixa a menor dúvida que os números que estão contidos nesse conjunto são estes. Tá? Então, por exemplo, né, como é que a gente poderia representar isso? Então, a gente vai falar, por exemplo, que o conjunto A é o conjunto de todos os números x pertencentes aos naturais, porque todos os números que estão aqui listados dentro desse conjunto A são números naturais. Então, você bota que x pertence aos naturais. Mas você precisa dizer mais do que isso, porque se você disser apenas números naturais, você está entendendo que o 0 está aí dentro, o 1 está aí dentro, o 2 está aí dentro, que não estão. O 7, o 8, o 9 e assim por diante. Então eu preciso dar mais alguma característica. Então eu vou falar o seguinte, que o x pertence a n, tal que, eu coloco essa barrinha, o nome dessa barrinha vertical se chama tal que, esse número x é um número que está compreendido de 3 inclusive, então eu boto esse sinalzinho de igual abaixo do símbolo de menor, até o 6 também colocando esse sinal de igual embaixo do símbolo de menor, justificando que, na verdade, esses extremos estão contidos. Então, na verdade, eu digo que esse número x é um número natural que vai do 3 até o 6. Eu posso fazer isso de outra forma? Pode. Por exemplo, você pode colocar de novo que o A, o conjunto A, é o conjunto dos números x pertencentes aos naturais, tal que esse x é um número compreendido entre 2 e 7.
Note que agora eu não coloquei aquele símbolozinho aqui embaixo, o que significa dizer que esse extremo não será contado. Então, quando eu falo que esse x está entre 2 e 7, significa que o 2 não entra e o 7 não entra. Então, como você está falando de número natural, o primeiro número que vai aparecer aqui é o 3 e o último que vai aparecer é justamente o 6. Então, os números são 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Ok, então essas são as 3 representações que nós podemos utilizar para conjunto. Bem, já coloquei aqui, né, relação de pertinência e coloquei novamente o conjunto A, 3, 4, 5 e 6. O que significa uma relação de pertinência? É para você me dizer se um determinado elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Então, por exemplo, eu vou falar aqui que o número 5 pertence, olha o símbolo de pertinência aí, ó, é aquele ezinho, né? Você já deve ter estudado isso na escola. Então, o 5 pertence ao conjunto A. O 3 pertence ao conjunto A. Mas também existe a possibilidade de que você tenha elementos que não pertencem. Então, se eu falar, por exemplo, no 9, o 9, ele não pertence, então você bota aquela barrinha, igual que você faz, por exemplo, proibido estacionar. Tem um carrinho e tem, né, um ezinho na placa e um corte, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, esse elemento pertence, você usa esse símbolo. Não pertence, você usa o mesmo símbolo, só que cortando esse ezinho para mostrar que não pertence. Então, o 9 não pertence ao conjunto A. O 0 não pertence ao conjunto A. Então, isso que é relação de pertinência, é dizer se pertence ou não. Bem, e a última coisa que nós vamos falar nesse videozinho de hoje, eu pretendo fazer vídeos curtos, né? Vídeos aí no máximo de 10 minutos. Vamos falar sobre conjuntos especiais. Quais são os conjuntos especiais? O conjunto unitário é o primeiro deles. O que é um conjunto unitário? É um conjunto que só possui um elemento. Então, por exemplo, o conjunto B, ele só possui o elemento 5, por exemplo. Então, você só tem um único elemento dentro dele. Posso escrever isso através de uma propriedade? Posso. Eu posso falar, por exemplo, que o conjunto B é o conjunto de elementos x pertencentes a n, tal que x está compreendido entre 4 e 6. Olha que lindo. Vê se o elemento que está aqui dentro não é justamente o 5, único e exclusivamente o 5. É natural. Se é natural, o único número natural entre 4 e 6 é justamente o 5. Então, esse conjunto é um conjunto unitário. Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Bem, conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Você tem duas formas de representar o conjunto vazio. Ou você coloca a chave sem ninguém dentro, que seria a forma tabular dele, perfeito? Ou então existe um símbolo que representa o conjunto vazio, que é esse aqui. Então seria aí, né, uma bolinha cortadinha. Isso representaria o conjunto vazio. Eu poderia representar um conjunto C, por exemplo, que fosse vazio, tá? Eu posso, por exemplo, de novo usar através de uma propriedade, escrever que x pertence a n, tal que x está compreendido entre 7 e 8. Qual é o número natural que está entre 7 e 8? Ninguém, né? Não existe nenhum número natural que esteja entre 7 e 8. Logicamente, esse conjunto é vazio. Bem, agora vem a parte que para mim é a mais importante, talvez, e a mais difícil de entender. O que é o conjunto universo, pessoal? Conjunto universo é o conjunto onde as soluções de um determinado problema ou de uma determinada equação estão contidos. Então, por exemplo, quando eu pergunto para você qual é a solução da equação x mais 3 igual a 0? Provavelmente a resposta da maioria seria menos 3. Tá? Pessoal, menos 3, porque se eu botar o menos 3 aqui, menos 3 mais 3 é igual a 0. Tudo bem, perfeito, sem problema nenhum.
Só que isso depende do universo. O conjunto solução vai depender do universo. Por quê? Se o seu universo for igual a n, eu estou dizendo que, na verdade, a solução dessa minha equação tem que ser um número natural. Consequentemente, a minha solução será um conjunto vazio. Porque como o único número que satisfaz a equação é o menos 3, você sabe que o menos 3 não é um número natural. Consequentemente, eu não terei uma solução natural que satisfaça essa equação. Por isso que o conjunto é vazio. Agora, se o universo for Z, ou seja, o conjunto dos números inteiros, aí sim eu posso afirmar que a solução da minha equação é o menos 3, porque dentro do universo dos inteiros, o menos 3 está presente. Então, a sua solução será o menos 3. Ok, galera? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso esteja trazendo orientações a vocês, que vocês consigam entender melhor esses conceitos. E no próximo vídeo, nós traremos exercícios que falam sobre essas noções básicas. Ok? Galera, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.